Bem-vindos de novo ao jQuery UI. Continuamos aqui a ver os variadíssimos efeitos que nós podemos atribuir aos nossos elementos e eu vou aqui neste vídeo retirar simplesmente o texto, ok? Nós não precisamos aqui do texto e vamos eventualmente até aqui alterar a cor para vermos o efeito melhor. Vamos colocar aqui red e cá temos então aqui o nosso div com um aspecto diferente e vamos aqui então verificar aqui mais alguns efeitos, neste caso um muito simples, o fade, e eu vou utilizar novamente a técnica do toggle para ir alternando entre fade in e fade out, e eu simplesmente tenho que fazer o seguinte, reparem, eu vou chamar então novamente o meu div pelo seu ID e depois passar aqui o toggle e o efeito é simplesmente este, fade, ok? E reparem como é extremamente básico. Eu clico em executar e automaticamente o elemento faz ou fade in ou fade out, uma vez que eu estou a utilizar o método toggle, ok? E reparem, cá está, fade in, fade out. Nós podemos, obviamente, aqui adicionar também o tempo. E neste caso, então, o efeito é mais lento, consoante eu adiciono mais ou menos tempo, nunca esquecendo que o tempo é definido em milissegundos e que 1000 corresponde a 1 segundo. E, portanto, genericamente, este o método de funcionamento do efeito fade. Avançando para o efeito seguinte, vamos aqui tirar o toggle e vamos colocar simplesmente effect. E vamos aqui limpar tudo isto e colocar simplesmente fold. Ora, o fold vai-nos fazer exatamente este efeito. Reparem, executar, ele recolhe na vertical e depois recolhe na horizontal para a esquerda. Ora bom, vamos aqui colocar a animação um pouco mais lenta para ver exatamente o que é que acontece. Temos então aqui ele a recolher na vertical e depois recolhe na horizontal o resto, pelo menos aquela parte superior. Ora, nós podemos definir aqui alguns parâmetros, nomeadamente o size e o horizon first. Ora, o que é que isto quer dizer? Enquanto o size por defeito o valor é 15 e pode ser definido por valor numérico ou string, vamos aqui definir e ver qual é o efeito, para, em vez de estarmos a perder tempo a explicar, size, por exemplo, vamos colocar 100. Okay? Vamos aqui encostar os valores. E reparem o que é que vai acontecer então. Eu vou executar, ok? Não deu nada, vamos aqui ver qual foi o problema. Ok, o size está aqui muito bem definido. Ok. Ora, claro, evidentemente temos que colocar aqui uma vírgula a seguir. Vamos então aqui refrescar e vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Ok, cá vai. E reparem que ficaram aqui 100 pixels de altura, ok? Reparem, 100 pixels de altura, porque se eu colocar apenas 10, o que vai acontecer é isto, ele vai recolher até ao cimo, ok? E, portanto, com 10 pixels é muito, muito pequeno. Vamos colocar só 50, ok? E, portanto, ele vai definir até ao 50 e depois vai recolher na horizontal. E, portanto, este é o efeito do size. Podemos também definir o efeito do horizon first, ok? E então, vamos colocar aqui horizon first. Ok, espero ter escrito isto bem, ok, está certo. E é um valor booleano, isto é, permite-me definir se eu quero que seja primeiro o horizontal, que é o valor por defeito, isto é false, ou se eu quero que seja, ou melhor, horizontal primeiro ou vertical primeiro. Não há nada melhor que ver isto a funcionar, neste caso vamos colocar true, que é o efeito contrário. Reparem, ele fecha primeiro para a esquerda e depois para cima, ok? E, portanto, temos a possibilidade de definir a forma como nós queremos que o efeito seja processado. Neste caso, o fold permite, então, a utilização destes dois parâmetros, o size, ok? E depois o horizontal first. Se for verdadeiro, ele faz primeiro a recolha horizontal e só depois a vertical. Se o horizontal for igual a false, que é o valor por defeito, e, portanto, nestas circunstâncias nem sequer temos que o identificar aqui, ele vai fazer o efeito primeiro vertical e depois na horizontal. E, portanto, genericamente esta é a utilização do efeito fold. Um outro efeito que nós podemos aqui ver facilmente é também o hide. E neste caso, vamos aqui ver o efeito
e vamos colocar aqui, neste caso não com o effect, mas hide, ok? E vamos simplesmente ficar aqui com o hide. Ora, o que vai acontecer é simplesmente isto, eu clico em executar e desaparece o meu div, ok? Ora, no entanto, nós podemos conjugar com o hide a execução de efeitos. E neste caso, os efeitos que eu posso executar são todos os efeitos que me permitem, por exemplo, deslizar o meu elemento. Neste caso, eu posso fazer um drop. E reparem o que é que vai acontecer ao hide. Ele faz um drop e esconde o elemento, ok? Posso fazer um drop cuja direção, neste caso, o direction, é, por exemplo, top, ou up, neste caso, não é top, é up. E reparem então o que é que vai acontecer agora. Eu vou executar e ele vai fazer então o drop para cima e depois vai esconder o meu elemento, ok? E portanto nós podemos fazer este tipo de conjugações com a possibilidade de podermos depois utilizar no final uma função. Vamos ver se ela funciona desta forma. Function alert fim. Okay? Vamos então verificar o que é que acontece. Cá está, fim. Portanto, neste momento nós estamos aqui a utilizar o hide com um efeito encadeado e depois a possibilidade, eu vou aqui alargar um pouco mais para podermos ver, com a possibilidade de definirmos depois uma função designada por callback, que é a função que só é disparada a partir do momento em que o efeito termina a sua execução. E, portanto, genericamente este é o hide. Poderíamos estar aqui a experimentar mais um conjunto de efeitos, todos eles iriam então ser processados no sentido de esconder o objeto. Ora, vamos avançar aqui para mais um efeito, e neste caso o efeito que vamos ver é o Highlight Effect. Ora, o que o Highlight Effect nos permite fazer é simplesmente criar aqui um efeito de highlight, neste caso de selecionamento, se é que a palavra existe, e eu vou simplesmente colocar aqui, porque na prática é muito mais simples de ver. Neste caso eu vou colocar aqui o toggle, para podermos ir alternando entre os valores. Toggle, e agora simplesmente aqui dentro, highlight, ok? Vamos então testar a execução deste efeito, ok? Vamos aqui executar e reparem o que é que acontece. Ele faz um efeito de transição de cores, ok? Muito interessante. Nós podemos aqui definir alguns parâmetros no highlight, nomeadamente a cor, ok? Por defeito, a cor é uma cor muito próxima do branco. Então, nós podemos simplesmente fazer o seguinte. Ora, vamos aqui colocar a vírgula, ok, vírgula, e depois vamos definir aqui color, e vamos poder definir aqui um valor string, que neste caso vamos experimentar a função RGB 100,100,100 e vamos ver se ela funciona. Executar e reparem como apareceu ali o cinza, foi muito pouco perceptível. Vamos aqui colocar 2000 no efeito e reparem, aparece o cinza e depois o vermelho e depois ele vai embora outra vez. É evidente que eu posso colocar aqui red, ok? Então o efeito é um efeito de fade muito interessante. Podemos colocar aqui yellow e reparem o que é que vai acontecer quando o efeito se iniciar. Ele passa automaticamente para yellow e depois vai-se misturando com a cor e faz aqui um efeito muito complicado de highlight, isto é, de selecionamento ou de seleção, como lhe queiram chamar. E basicamente é o funcionamento deste tipo de efeito, é este. Eu posso clicar e ele automaticamente vai fazendo o efeito de mostrar ou de fazer o desaparecer, neste caso por causa do toggle, o meu elemento. E finalmente vamos fazer aqui também a experiência de um outro efeito. Vamos colocar aqui effect e aqui dentro vamos colocar o título do efeito, que será neste caso o puff. Ora, puff significa neste caso fazer com que o meu elemento div seja disparado para a frente, ok? E simultaneamente faça um fade out. Reparem? Ok.
ele faz uma explosão para a frente, uma explosão neste caso não se separando, ele vai ser ampliado para a frente e vai fazer um fade out, ok? E desaparece por completo. E portanto, nós podemos obviamente aqui definir alguns parâmetros, neste caso, por exemplo, o percent. E neste caso, o percent significa qual é a percentagem do tamanho original do elemento que vai ser ampliada, ok? Então, se eu definir, por exemplo, 200, nós vamos aqui ampliar 200. Se eu definir apenas 20, reparem que o efeito é muito... Ops, aqui neste caso o efeito é feito ao contrário, porque se eu tiver 100, ele simplesmente vai desaparecer, ok? Portanto, reparem como nós podemos inverter aqui a animação. Eu vou colocar aqui uma vírgula e vou colocar aqui 2000 para vermos o efeito a rodar de forma mais lenta. Portanto, se eu colocar 100, a percentagem é 100, portanto, neste caso ele não vai nem aumentar nem diminuir. Se eu colocar um valor superior a 100, ele vai aumentar, por exemplo, 150, que é o valor por defeito, ele aumenta e desaparece. Se eu colocar apenas 50, ele diminui e desaparece, ok? E, portanto, este é o efeito do puff, ok? O puff, como lhe queiram chamar, e neste caso o único parâmetro que ele pode levar aqui desta forma é exatamente este, o percent.